verdade. O Senhor quer fazer de mim e de você mulheres segundo o coração dele, mulheres segundo a palavra dele, mulheres que verdadeiramente cumprem um propósito. Eu vi que hoje de manhã o apóstolo Parfo disse isso. E o propósito de Deus é nos fazer florescer, nos mantendo enxertados nele. Só se floresce quem carrega a vida de Deus dentro de si. O Senhor foi, mas Ele nos deixou o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo de Deus nos direcionasse, nos ensinasse, nos capacitasse em todas as coisas. Há tantos movimentos feministas acontecendo agora no mundo. Há tantas mulheres nesse exato momento agora renegando a sua feminilidade dada por Deus para seguir um caminho de independência. Para seguir um caminho de desordem. Para seguir um caminho que não é o qual o Senhor nos criou para ser. Mulheres ouvir e crer são mulheres que andam no Espírito de Deus. São mulheres que carregam o Espírito Santo de Deus dentro delas. Nós somos mulheres guiadas pelo Espírito de Deus. Eu creio nisso. E certamente floresceremos. E certamente frutificaremos. Amados, e é tão lindo você pensar como o Senhor, desde o começo de tudo, quis inserir a mulher. Em toda a caminhada dele, o Senhor quis inserir a mulher. Em tudo. Era o propósito, é o propósito ainda, a restauração do propósito da mulher na terra, na família, na igreja, na sua rua, na casa dos vizinhos. É o propósito de Deus, restaurar. E eu creio que é tão tremendo você pensar que o Deus Pai, Ele possuía a porção sobrenatural do Filho dele, que era Jesus. Mas Ele deu a porção natural do Filho dele, Jesus. Aquela sementinha foi plantada dentro de um útero feminino. A semente natural de Jesus foi plantada no útero de uma mulher. Isso não é coincidência, amadas. Isso é providência do céu. O Senhor confiava em mim e confia em você. O Senhor tem planos para nós. Planos de florescer e frutificar. E é lindo você imaginar que essa semente foi plantada no útero daquela jovenzinha. Eu acho que ela devia ter entre 13 e 16 anos. Quando o Espírito Santo falou com ela, ela ouviu a voz do Espírito e obedeceu. A Bíblia diz que ela ouviu todas as coisas e guardou no coração até que o tempo oportuno viesse. Ela, uma mulher, uma adolescente comum, carregou a parte humana de Jesus dentro do seu ventre. O Senhor nos deu úteros. Útero para gerar filhos naturais e filhos espirituais. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos nos conscientizar disso. O Espírito Santo tem se movido. O Espírito Santo de Deus tem se movido para trazer essa consciência para nós. E eu quero dizer que o Senhor, Ele não parou com Maria. Ele continuou colocando as mulheres em lugar de destaque. Ele continuou colocando as mulheres em lugar apropriado, para que o propósito feminino fosse reconhecido. Ainda que naquela época, onde a mulher não tinha voz para nada. Mas o Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem vê. E a gente pode citar várias mulheres, e eu quero falar um pouco dessas mulheres aqui. Quero começar dizendo sobre aquela mulher do fluxo de sangue, que estava com a vida totalmente derrotada, a vida financeira, emocionalmente, a vida espiritual dela estava destruída. A Bíblia diz que ela já havia gastado todo o dinheiro que ela tinha em tratamento. Eu penso que aquela mulher, emocionalmente, ela estava acabada. Porque não era um tempo curto, era um tempo longo.
no qual ela carregava aquela enfermidade de estar, em todo o tempo com sangramento. A Bíblia também diz, e a história fala, a lei da época conta, que as mulheres que se encontravam no período menstrual eram consideradas impuras. Então a gente pode entender que esta mulher, ela foi afastada até da adoração do Senhor. O espiritual dela estava abalado, o financeiro estava abalado, o emocional dela estava abalado. Talvez você aqui se encaixe em algum desses perfis na sua vida. Mas o que eu mais fico maravilhada é pensar que Jesus estava ali, em meio àquela multidão. Jesus sentiu quando ela tocou nele. Ele sabia quem era ela, mas ainda assim, ele perguntou quem me tocou. E hoje pela manhã, eu meditava ainda nessa palavra e o Senhor me dizia, por que será que ele me disse quem me tocou? Porque ele queria trazer restauração para aquela mulher. Ele queria que se tornasse público aquela cura, aquele mover. Ele sabia que dele havia saído virtude para ela. E a gente vê, amados, que os holofotes voltaram para ela. É como se o microfone tivesse na boca dela. Isso é bem a cara de Jesus. E a restauração feminina começava ali, até hoje. Porque todas as vezes que a gente lê aquela palavra, todas as vezes que o Espírito Santo nos leva a entender, a gente compreende que o propósito de Deus continua o mesmo. O propósito de Deus continua exatamente o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus e Ele está aqui. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus, aquele que é capaz de curar, aquele que é capaz de se mover, aquele que é capaz de trazer transformação e restauração para a minha vida e a sua vida está aqui. Tire virtude dele. Tire cura do Senhor. Se alimente dessa vida que está aqui, dessa vida verdadeira, dessa presença. Não saia daqui, se recuse a sair daqui da forma como você veio. E ele continua, amadas. E ele vai até a mulher adúltera. E é tão tremendo, porque a Bíblia diz que não se podia contar tantos milagres que Jesus havia feito. E os discípulos diziam que não caberia nos livros todos os milagres e tudo aquilo que se passou. Mas por que as histórias com as mulheres foram escolhidas para estar? Mas por que todos os milagres, os grandes milagres, haviam mulheres envolvidas? O Senhor sabia o que Ele estava fazendo para o dia de hoje. O Senhor sabia o que Ele estava fazendo enquanto muitas mulheres querem se tornar empoderadas. Querem se tornar cheia da independência feminina. Querem deixar seus lares, suas casas, educação dos seus filhos para terceiros. Jesus ainda acredita que a mulher pode todas as coisas. Ele acredita na mulher que faz isso tudo, mas que cuida com excelência da casa e da família e serve o seu esposo ou os outros homens nos quais ela foi criada para ser. E aquela mulher foi pega. A lei diz que quando alguém fosse pego em adultério, os dois deveriam ser levados na presença. Mas, naquele momento, eles levaram apenas ela. Eu penso, amada, que ela nem estava vestida. Talvez nem tenha dado tempo dela se vestir adequadamente. Talvez ela estava enrolada no lençol, eu não sei, ela foi levada ali para frente. Mas esses dias eu li algo. Eu falei, Jesus, que coisa tremenda. Eu li algo que o autor dizia, que Jesus, nessa parte fala que Jesus ele escrevia na areia. Isso me leva a crer que o Senhor voltava as atenções para ele. Para que ela se recompôsse. Para que ela estivesse, até que ela se arrumasse, até que ela talvez prendesse o cabelo. Porque naquela região ali, não só antigamente, mas até hoje, o cabelo denuncia pecado. Cabelo solto. Quem já esteve por ali sabe como é. Continua igual. Na Arábia Saudita, então, é dessa forma. Mulher loira lá, misericórdia. Não existe. Mulher loira lá é prostituição. Imagina mulher loira de cabelo solto. Misericórdia. E ainda é assim até hoje.
E eu creio que o Senhor fez isso para que ela tivesse um tempo de se recompor. E Jesus sempre guardando as mulheres, e Jesus sempre restaurando, e Jesus sempre trazendo salvação. Porque ainda assim, ainda até hoje, ainda carregamos o estigma de termos trazido o pecado no Éden. Mas pelo mesmo lugar que veio o pecado, pelo mesmo lugar veio a salvação, que foi através de nós. Que foi através do útero de Maria que o Espírito Santo gerou Jesus. Veio o pecado, mas veio a salvação. O Senhor nos chamou com um propósito de salvação também. Para muitos, para os nossos, para aqueles que nos rodeiam. Isso não mudou. Nós estamos tão preocupadas conosco mesmo, com a nossa vida, com o que comer, com o que vestir. E nós nos esquecemos do nosso chamado como Ezer. Aquela que dá socorro. Nunca mais se esqueçam disso. O Senhor decretou, o Rei decretou. Quando Ele nos criou no Éden, Ezer, aquela que dá socorro. E naquele momento, aquela mulher se encontrava ali, amados, diante daqueles acusadores. Quantas de nós temos sido acusadas por muitos acusadores? Quantas de nós temos sido acusadas, até apedrejadas por muitos? Mas eu quero dizer para você que aquele que não dorme estava ali. Louvado seja Deus, em carne e osso. E ele diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Aleluia! Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Um a um foram deixando as suas pedras. Foram desistindo até que Jesus ficou com ela sozinha. Até que Jesus ficou com ela ali sozinha. E ele perguntou: onde é que estão seus acusadores? Aleluia! Onde estão seus acusadores? Ele transforma pedras em pérolas. Ele é capaz de transformar pedras em pérolas. Vai, não peques mais. Porque com Jesus sempre há uma segunda chance. Sempre há uma terceira, uma quarta, uma quinta. Sempre há tempo de recomeçar. E ele não para aí não, esse Jesus eu vou contar. Ele realmente tinha algo especial conosco. E chega na casa de Levi. E aquela adoradora, aquela casa era de homens, aquela reunião era de homens, só tinha homem naquele lugar. Vocês imaginam um lugar onde só tinha homens, naquela época, uma mulher entrar, e ainda de cabelo solto. Porque o cabelo denunciava o pecado dela. E ela entrou ali, amadas. E ela não se conteve quando ela viu Jesus. Será que nós temos tido um verdadeiro encontro, uma verdadeira experiência com Deus? Nós queremos florescer, mas nós não podemos florescer de qualquer jeito. Eu volto a dizer, Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Só assim poderemos cumprir todo o chamado que Deus tem para nós, como mulheres. Essa semana eu estava com a minha filha Ana Luísa, ela morre de vergonha ali. Nós estávamos no clube e a gente conversava sobre várias coisas. E Ana Luísa é uma menina muito inteligente, muito preparada. E algo me chamou a atenção nela, naquela conversa. Porque eu falei: filha, porque você vai ser isso, porque você vai ser ministra, porque você vai ser não sei o que ali no clube. E ela está formando em direito. E aí ela falou assim: não, mãe, eu não vou ser isso. Eu vou ser dona de casa, eu quero ser mãe, eu quero cuidar dos meus filhos. E eu na hora levei um susto. Falei: Jesus, o que é que eu estou falando para minha filha? Eu falei: Senhor, é verdade, minha filha, né, Ana? Eu falei: é verdade mesmo, é isso que o Senhor quer para você. Porque isso é o mais importante para Jesus. O resto Ele vai dar, porque Ele dá mesmo. Mas o mais importante é você cumprir o seu chamado com propósito diante de Deus. Amados, Deus é maravilhoso. E é engraçado porque eu sempre falo com elas, porque hoje eu sou uma mulher, como é que fala? Executiva, né?
mas nunca foi meu plano ser executiva. A coisa que eu mais gosto de fazer, porque tem gente, hoje não tem gente aqui, mas o que eu mais gosto de fazer é cuidar de casa. Não parece, né? As pessoas acham até assim, mas elas estão ali para falar se é mentira ou se é verdade. Para cuidar de casa, cuidar das minhas coisas, fazer comida, ficar ali na minha cozinha de guerra. Tudo que eu mais queria era ficar em casa. Com Jesus, fazer tudo o que uma mulherzinha faz mesmo. Eu gosto de ser mulherzinha. Mas meus pais têm pavor disso. Pavor, né, Ana? Olha lá, Claricinha. Meus pais acham isso abominável, porque eles me criaram para ser independente. Meu pai falava assim para mim, só para vocês terem uma ideia, Iula, você tem que ficar independente, ganhar seu dinheiro, porque aí você deita na cama com quem você quiser e ninguém tem nada a ver com isso. E aí você pensa que deste lugar sai eu, uma mulher que gosta de ser submissa. Gosta de se submeter. Esse Jesus tem dessas coisas. E eu e minha mãe, às vezes, temos várias arranca-rabo. Porque eu gosto de ser assim e ela não aceita, porque ela quer ser tudo o contrário de mim. E nós entramos em atrito. E aquela mulher, amadas, voltou e entrou naquela casa cheia de homens. E a Bíblia diz que ela soltou os cabelos dela, que era o símbolo do pecado dela. E ela pega o perfume mais caro. E ela lava os pés de Jesus com aquele perfume. Quem estava ali ficou realmente chocado. Levi ficou indignado. A palavra diz que ele fica indignado. Mas Jesus fala, deixe com que ela me adore. Será que verdadeiramente nós temos pegado os nossos pecados, ido diante de Jesus, entregado tudo, entrar nesse lugar secreto, aonde Ele me encontra, aonde eu encontro Ele, aonde Ele sabe quem eu sou e aonde eu sei quem é Ele. Naquele lugar, a minha consciência é revelada diante do Senhor. Nada que o nosso estereotipo apresente naquele lugar não vale nada. Será que verdadeiramente nós temos sido mulheres desse nível? Será que nós temos absorvido esse tipo de restauração que o Senhor quer dar para nós? O Senhor quer fazer de nós mulheres de acordo com o coração dele. E às vezes a gente pede tanta coisa para Deus, mas a gente nunca pede para entrar no lugar do coração dele, aonde a gente ainda não foi. E a gente às vezes nunca pede para ele entrar no centro da vontade dele. Mas estas mulheres não perderam tempo. E ele também cumpriu todo o propósito. Amadas, e ele não para não com as mulheres. E ele vai lá em Samaria. A gente sabe que os judeus odiavam os samaritanos. Eles se odiavam. Mas a Bíblia diz que era importante, era necessário que Jesus passasse por Samaria. Quem iria poder entender que Jesus faria daquela mulher a primeira evangelista em Samaria? Ai, te canta labaçou, inde canta lamaná. O tempo é de florescer. O tempo é de frutificar. O tempo é de posicionar. O tempo é de assumir responsabilidades em Deus. Porque quando você se posiciona, Deus te decide, Deus gera uma nova decisão para você. Aleluia. Por vários anos, por vários tempos, eu pensei que aquela mulher de Provérbios 31 era uma mulher surreal. Eu falava, Senhor, não é possível que essa mulher faz isso tudo. Jesus, a mulher é sábia, usa o ministério da boca fechada, faz tudo, os filhos amam ela, o marido dela é honrado na porta da cidade, no inverno ninguém passa frio, ela sempre tem uma reserva. Amados, mas isso não é surreal, isso é verdade, isso é vida no Espírito. Uma mulher que anda segundo a voz, tem tudo preparado. Uma mulher que anda antecipadamente, ouvindo a voz, consegue programar toda uma vida diante do Senhor.
Programar, que eu digo, nas questões das necessidades. Amém? E Jesus foi em Samaria. E é engraçado você pensar que o interesse dele por aquela mulher era tão grande, que ele mandou 12 discípulos comprar pão, né? Ele mandou todos eles ir comprar pão. Eles eram 3, mais 12 foi comprar pão? E ele foi até ali, no horário mais quente do dia. No momento mais vazio daquele poço. Aguardar aquela mulher. Para ele não se importava quem era ela, se ela tinha passado por 5 casamentos, 4, 3. Quem era aquela mulher, se ela era indigna. Ele não se importava, ele continua não se importando. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu comecei a pensar, Senhor, mas essa mulher era adúltera, por que ela não foi apedrejada? E a gente começa a ver os detalhes. Não era porque ela era adúltera, que ela já havia tido 5 maridos. É porque ela falava demais. A primeira vez que ela viu Jesus, ela já começou, uai, mas o que você está fazendo aqui? Uai, mas você está aqui junto? Você vai ser amaldiçoado. Onde que é que vocês adoram? Não é lá, não é cá? Ela não usava o ministério da boca fechada. Então, cada vez que ela começava a falar muito, divórcio. Aí ela falava mais ainda, divórcio. Aí ela punha tudo a perder, divórcio de novo. Ela gesticulou, ela quis tratar de teologia com Jesus. Amadas, tem situações, eu já falei isso aqui no culto passado. Eu aprendi muito nova o ministério da boca fechada. Né, Maria Domingos? Eu aprendi muito cedo a usar o ministério da boca fechada. Não é coisa fácil, não. Mas é frutífero. Floresce. Quando você renega a sua razão, porque o povo que gosta de ter razão é mulher. Quando a gente renega a nossa razão e quando a gente usa o ministério da boca fechada, Deus honra. Deus entra e resolve as situações. E naquela hora Jesus disse para ela, contou um pouquinho da vidinha dela para ela, mas disse para ela, se você beber dessa água, você voltará a ter sede. Mas se você beber da água que eu vou te dar, a água da vida eterna, nunca mais tu voltarás a ter sede. Será que nós temos sido essas mulheres que têm bebido dessa fonte? E temos deixado jorrar essa fonte? E temos deixado outras mulheres se alimentarem disso? Qual tem sido as suas palavras para outras mulheres? Qual tem sido o tipo de aconselhamento que você tem dado? É um aconselhamento que verdadeiramente você tem recebido dentro do seu quarto, quando você ora em línguas com o Espírito Santo? Ou você tem dado o aconselhamento baseado no seu achismo e na sua carnalidade? Todo o aconselhamento, amadas, ele precisa vir baseado na palavra de Deus. E baseado naquilo que o Espírito Santo está nos conduzindo. E vem mais Jesus com Marta e Maria. Naquela época as mulheres, continuam a dizer, na Arábia Saudita agora, que elas podem estudar. Algumas famílias deixam estudar à distância. Mas naquela época a mulher não podia receber ensino. Mas Jesus não reteve. Nem para Marta e nem para Maria. Claro que uma escolheu a melhor parte, que era estar aos pés deles e ouvir toda a sua instrução. Jesus amou as mulheres. Jesus ama as mulheres. No mundo onde a gente tem sido tão defraudada. No mundo onde a gente tem sido tão violentada. No mundo onde a gente tem sido injustiçada. Jesus continua a nos amar, nos proteger, nos guardar. Amados, eu vi algo essa semana que eu até comentei isso com o pastor Herbert, tão chocada que eu fiquei. Sobre um grupo de feminismo, lá de Minas Gerais. Não sei se alguém viu isso, acompanhou isso no jornal. Que elas agora vão para a faculdade, em período menstrual, e elas não usam absorvente. E aí elas ficam ali, e aí quando os homens, as pessoas chegam, oh, você está suja, elas falam, tô. E daí? Isso é normal de mim. O que tem?
Você tem noção a que ponto nós estamos chegando? Vê se nós precisamos disso. Vê se foi para isso que o Senhor nos chamou. Aí eu lembrei de uma ministração que eu escutei um tempo desse atrás. Ah, porque você é independente? Sou. Ah, eu sou advogada de sucesso, eu sou isso, eu sou médica, eu sou aquilo outro. Eu sou preparada, eu sou muito forte. Homens não fazem isso, isso, isso comigo. Aí eu lembrei, eu ri demais, amadas, porque eu lembrei que ela falava assim, deixa um homem passar na rua, a fortona, bonitona, só ele falar assim, sua gorda. É só essa palavra, sua gorda. O mundo dela cai na hora. O mundo dela cai. Pode ser a melhor, pode ser a juíza fulana de tal, a ministra. É na hora, tchá. Amadas, não adianta, nós conseguimos, nós ainda queremos, nós ainda somos sexo frágil, não tem jeito. Nós ainda somos a sensibilidade de Deus na terra, eu creio nisso. E quanto mais a gente fugir disso, mais difícil serão as coisas. É tempo de restaurar a feminilidade para florescer nela. Amado, já existe até grupo de mulheres que odeiam mulheres. Tem um nome, agora eu esqueci. Depois eu vou trazer isso aqui, eu esqueci, mas existe isso. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que nós possamos amar umas às outras. E que a gente possa dar o nosso melhor uma para com as outras. Porque quando mulheres se unem em propósito, grandes coisas acontecem. Quando nós nos unimos, nós alimentamos pessoas, nós vestimos pessoas, nós fazemos aquilo que Deus gostaria que nós fizéssemos aqui. E naquele poço, aquela mulher se tornou a primeira evangelista em Samaria. E é tremendo tudo que Deus fez. É tão maravilhoso a gente imaginar que Ele continua fazendo. Olha, se eu for contar para vocês infinitas coisas que o Senhor tem me direcionado e me direcionou em todo esse tempo, esses 23 anos de vida com Deus, eu quero dizer para vocês que nem sempre eu fui assim. Eu tinha um apelido na minha adolescência que era abelha rainha. Eu escolhia o que sobrava era das minhas amigas. Pensa nisso, meu apelido era abelha rainha. Eu escolhia o que era melhor, os namorados, tudo que fosse. O que sobrava era delas. E Jesus foi tratando isso comigo. E Jesus vem tratando isso comigo há muito tempo. E eu passei por processos e processos, e tem passado processos e processos e processos e processos, até me tornar submissa ao propósito, submissa à missão. É uma coisa fácil? Não. Mas frutifica e floresce. Eu falava esses dias, cadê Yasmin? Ali, Yasmin vai se casar agora dia 11 de agosto, eu vou estar ali com eles. E a gente falava isso ali, né, Yasmin? Que quando muitas vezes a gente tem razão, mas quando a gente obedece à voz e cala. Na primeira vez que você obedece, dói. Você fica ainda lutando com a sua carne. Eu vou ou não vou. Eu quebro o pau ou não quebro? Eu faço assim ou eu faço assado? Eu tomo a decisão ou não? Aí na próxima vez você se esforça de novo e obedece. A voz diz, não fale nada, Yasmin, não fale nada, Iula. Eu vou resolver isso para você. E aí você ainda fica lutando um pouquinho contra a sua carne. Você fala, Jesus, mas eu quero falar. Jesus, mas eu tenho razão, olha o que eles estão fazendo, olha o que ela está falando, olha o que está sendo dito. Mas ele fala, cala a boca. Há situações, amadas, que o Senhor manda que a gente se retire e volte para o quarto, lugar secreto. Quando ele soube que havia sido cortada a cabeça de João Batista, ele não foi lá tirar satisfação. Ele simplesmente saiu e seguiu. Porque ele reconhecia o tempo e o modo. E muitas vezes nós mulheres precisamos desse negocinho. Um reloginho que diga, ouvir a voz
e obedecer. Ouvir a voz e se submeter. Do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua família? Do que adianta você ser só uma mulher independente, e mimimi, e muito isso e muito aquilo, se dentro de casa você é uma cascavel? Seus filhos não reconhecem Deus em você, como diz Provérbios. Seu marido não reconhece Deus em você. Os seus vizinhos não reconhecem Deus em você, seus colegas de trabalho. Quem carrega o Espírito Santo, carrega o Espírito excelente. Quem está no Espírito, carrega a excelência do Espírito. E como a pastora Camila pregou aqui ontem, que eu fiquei assim maravilhada. Não estava aqui, mas eu assisti pela internet. Uma das características de uma mulher que anda no Espírito é porque ela lê outras no Espírito. Ela lê as pessoas no Espírito. Ainda que o estereotipo não te agrade, mas o Espírito te conta. Você consegue enxergar a dor, você consegue enxergar as fraquezas, as dificuldades. Você consegue e você se torna Ezer na vida dessa pessoa. Aquela que dá socorro. Florescer é um caminho a ser trilhado. São processos a ser ultrapassados, vencidos em Deus. Cada vez que você passa um degrau, você vence coisas. Essa semana Deus me dizia mais coisas a respeito de florescer. Para a gente florescer, a gente precisa estar plantado em algum lugar. A Bíblia diz que o justo florescerá como o cedro e a flor de Líbano, né? É a flor do Líbano? No Líbano, né? No Líbano. Nós precisamos estar plantados em algum lugar. Mas quando a gente está plantado em algum lugar, como às vezes a gente está plantado na nossa igreja, se acontece alguma coisa que sai daquilo que você humanamente planejou, a primeira coisa que você faz é querer você mesmo se arrancar e ir para outro lugar. A árvore não se teletransporta. Nós não podemos nos teletransportar de um lugar para o outro. Só porque a gente quer. No processo você vai morrer. Todos aqueles que saíram do lugar no qual estavam plantados e foram para outro lugar por condição própria, estão passando pelo processo de morte. Porque só quem muda uma planta de lugar, entenda bem, sem deixar que caia uma só pouquinho daquela terra, é o Senhor Jesus. Então, ainda que você não entenda o que anda se passando, não queira sair do lugar no qual você está plantado. Porque se você sair do lugar no qual você está plantada, você certamente não florescerá, muito menos dará fruto. Aleluia! E Jesus é levado àquela cruz. Aleluia! Pensa como eu amo esse Jesus, amados. Pensa como eu amo o Espírito Santo de Deus. Quando eu não tive ninguém, eu tive Ele na minha vida. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu tive o Espírito Santo. Ele me orientava de tal forma, tão detalhada, que se eu contar para vocês, e é assim até hoje, talvez vocês vão achar até que eu estou louca. Mas ele detalha coisas para mim. E é tão tremendo que a Nívia falou aqui sobre decreto de rei. Porque essa semana passada eu passei por uma situação na qual eu fiquei sem entender o que estava acontecendo. Porque muitas vezes a gente fica sem entender. O que é isso, Jesus? Mas como assim? Estava tudo certo, agora tem esse rebuliço? E naquela manhã o Espírito me disse, os reis decretam. Os reis fazem decreto. Decreta, Iula. E eu tinha passado um dia inteiro dentro do meu quarto, que eu falei assim, eu só vou sair daqui na hora que o senhor falar comigo.
Na hora que o senhor falar, eu saio. E naquela outra manhã ele me disse, decreta. Amados, eu levantei. Um pulo, puf, foi só um. E eu decretei. E eu falei, Jesus, eu estou debaixo dessa palavra. Eu estou decretando isso. E eu não serei envergonhada. Aprenda a ter autoridade. Aprenda a chamar a glória do Senhor e o poder dele para a sua vida. Aprenda, isso é real. Amados, e a situação mudou. Quero contar para vocês que fez só assim, ó. Então eu quero dizer para vocês, nós somos a essência de Jesus. Nós temos o DNA dele. Nós somos aquilo que Deus nos criou para ser. Ezer. Ajudadora idônea. Fiel. E é tão tremendo que até no final, né, irmã Divina? Até no final, Jesus falou, não, eu ainda quero ter mais uma com essas mulheres, eu ainda quero restaurar mais um pouquinho nelas antes que eu suba. E ele confiou aquela notícia a Maria Madalena. Ainda que muitos achem que era porque ela ia espalhar a história, eu não acredito nisso. Que era porque ela ia fofocar, não acredito nisso. Porque naquela época, uma mulher não podia servir de testemunha para nenhum fato que era considerado negado. E por que Jesus quis que Maria Madalena fosse a testemunha dele? A Bíblia diz que o discípulo saiu e deixou ela chorando. Deixou ela chorando por Jesus naquele lugar. Mas ele se mostrou para ela. Ele mostrou que ele havia ressuscitado para ela. Para Maria Madalena. Foi para aquela mulher. Ele também levantou aquela outra mulher que andava 18 anos encurvada. Amados, eu não sei vocês, mas eu me reconheço muito naquela mulher em várias situações. Encurvada. Cabeça baixa. Entristecida, sem esperança. Em várias situações, o Senhor levantou aquela mulher para que hoje nós nos levantássemos. O Senhor curou aquela mulher, endireitou ela para que ela olhasse para o alto, porque é de lá que vem o socorro. E ele ressuscitou e Maria Madalena foi a testemunha, uma mulher. Será o que mais que nós vamos ter que saber e entender para entender o propósito que nós temos com Deus, a responsabilidade que nós temos nele? Nós precisamos assumir isso. Há um descontrole feminino, há muitas mulheres descontroladas, amadas. Eu lido com mulheres há muitos anos. Eu falo que o meu ministério de mulheres começou ali, está faltando só a Liz. São 3 meninas. Eu sempre soube que eu não ia ter filho homem. Eu sempre soube. E meu ministério começa ali, ó. Com elas. Um principal. Não é nada fácil, viu? Quem tem 2 ou 3 filhas mulheres aí sabe, não é brinquedo não, viu, Camila? Pensa bem, Camila. Porque uma hora é uma coisa, outra hora que é outra coisa, outra hora com uma coisa, uma hora a carne é boa, outra hora a corda atacada. É muita coisa. Mas, num conta-gota, com sementes, eu tenho tentado prepará-las para aquilo que Deus trouxe elas para ser na terra. E talvez esse seja o meu maior ministério. Mas é incrível, porque um dia o Senhor me disse que seria milhares e milhares de mulheres amadas. É mulher que fala comigo que eu não sei nem de onde. Isso já há muitos anos. E é muita coisa, restauração de casamento. Que é muitas coisas que eu vejo, é a misericórdia de Deus na minha vida. Porque simplesmente eu me dispus. Porque eu estou muito mais interessada em pessoas do que em coisas. Sempre. E nunca tem me faltado nada. Nunca tem me faltado nada. Porque para mim não tem hora, não tem lugar. Se alguém me liga, quer falar comigo, alguma coisa, eu paro tudo que eu estou fazendo. Porque um dia Ele fez assim comigo.
Um dia Ele parou para me escutar e me ouvir, me levantar e me capacitar e me ajudar e me ensinar e me amar quando eu menos merecia ser amada. Esse Jesus, essa vida, essa intimidade, essa transformação, esse querer, esse relacionamento precisa ser prioridade para nós. Nós buscamos relacionamentos, nós queremos tantas coisas, mas a gente não quer se envolver verdadeiramente com Deus. Nós não queremos, nós achamos mais fácil usar das artimanhas femininas. Não é isso que Deus quer para nós, não. Não é isso que Deus quer para nós. O que Deus quer para nós é humildade e simplicidade. No agir, no falar, no manifestar, no ajudar. Mãos ajudadoras, curadas para curar. Ajudando, sendo ajudadas para ajudar. Nós temos muitos compromissos, mas a gente faz desentendida. A gente não quer assumir responsabilidades com o reino aqui na terra, não. Ele nos deu vida e vida com abundância. E essa palavra fala que essa vida é aqui, não é lá não, é aqui. Nós precisamos assumir isso. Essa vida abundante é aqui. Não só para nós, mas para quem Deus trazer até nós. Esse fluir precisa existir. Então eu queria dizer para vocês nessa noite, nesse congresso, você que está aqui, eu sei que Deus escolheu a dedo das pessoas que estariam aqui. Nem toda semente floresce, amadas. Nem toda, você não vê? Tem gente que fica assim, toda hora vai lá no pé de jabuticabeira. Tem um pé de jabuticabeira lá na sua casa. O do vizinho está assim, ó, mas o seu nunca deu jabuticaba. Sabe por quê? Porque nem toda semente floresce. Então, se você veio aqui, é porque você vai florescer. Se você está aqui, é porque Jesus te escolheu para florescer. Então, assuma isso. Receba isso. Receba isso da parte do Senhor, esse encargo. O Espírito Santo é capaz de transformar você. Ele transforma tudo. Ele faz tudo aquilo que está dentro do propósito divino. Amado, o Senhor, Ele nos conhece de uma tal forma que uma época eu morava no interior de São Paulo, na cidade de Mojimirim. Quero contar isso para que vocês entendam as particularidades do Espírito Santo de Deus conosco. Porque muitas vezes a gente faz coisa da nossa carne só para aparecer, ou só para nos manter, ou só para dizer que a gente é, e aquilo não tem nada a ver com o propósito que Deus tem. E naquele lugar em Mojimirim, eu sempre orava com umas irmãzinhas da Assembleia de Deus ali. E a gente sabe que o pessoal da Assembleia de Deus, hoje não mais, mas antigamente era mais, tem todo um estereotipo. Né? De cabelo de coque, disso, aquilo, saia comprida, blá, blá, blá. Não usa muitos adereços. Eu sempre fui perua mesmo. Eu sempre gostei de ser perua. Eu gosto, é de mim. Só que nesse tempo eu me dispus, Jesus, pelo amor de Deus. Se o Senhor quiser, eu mudo tudo. Se o Senhor quiser, eu nunca mais uso calça. Eu não faço isso, eu não passo batom, eu não faço mais nada. Era, quer ver, ano de 2008, por aí. E aí eu lembro que eu fui na casa daquela irmã, amadas. E eu tinha que falar todas aquelas coisas lá em casa com Jesus. E se ela fosse uma mulher que não ouvisse o Espírito, eu nunca esqueço, gente, foi um dos marcos de Deus na minha vida. E Deus usou ela, com todo aquele estereotipo, para falar assim, o Senhor manda te dizer, irmã Iula, naquela reunião de oração, que Ele não quer que você muda nada. Ele não quer que você muda nada. Ele não quer que você muda suas roupas. Ele não quer que você muda nada. Porque, gente, eu tinha pensado até que eu ia escurecer meu cabelo. Nem loiro eu queria ser mais. E aí Deus é tão detalhista que Ele falou assim, porque até o seu cabelo vai trazer restauração para outras mulheres. E eu creio nisso, Jesus, porque Ele é detalhista. Gente, eu saí dali impactada. Falei, meu Deus, eu achava que eu conhecia Jesus. Mas hoje Ele me mostrou que Ele não é nada daquilo que eu penso. Que eu usar aquela mulher que podia ter aproveitado o momento e falado, muda tudo. Tira esses decotes, tira essas roupas. Faz assim, faz assado. Não.
Mas o Espírito da verdade estava ali. E o Espírito Santo da verdade, junto com Jesus, eu falo que Jesus não desperdiça nada. E Ele não desperdiça. Tudo que Ele te dá como adereço vai servir em algum momento. Tudo que você aprende, que você tem de Deus, vai servir para algum momento. Creia nisso. Por isso, não perca oportunidades de aprender coisas. Não perca oportunidades. Aprenda. Porque um dia Deus vai usar aquilo para abençoar alguém ou te fazer qualquer coisa. É tremendo as coisas que Deus faz. Amados, eu queria então chamar vocês aqui na frente. Pedir o Ministério de Louvor que viesse aqui. Talvez você ainda precise se libertar de muitas coisas dentro de você. Talvez você carrega um orgulho, uma inveja. Talvez você ainda é uma mulher fofoqueira. Talvez você é ainda uma mulher que julga, que impõe. Talvez você é uma mulher que precisa receber direção do Espírito para direcionar outras mulheres. Talvez você precise ainda muitas coisas. E o Senhor te trouxe aqui hoje para fazer você florescer. Toda semente que floresce, ela passa pela morte, a mortificação. Todas as vezes que eu achei que eu morri o suficiente, eu vou de novo lá para a casinha do oleiro. E aí eu falo, Jesus, misericórdia, eu vou de novo, né? Se você é uma mulher que quer fazer a diferença, que você não quer ser mais básica. Você quer ser uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Você quer exalar o seu perfume no seu casamento, na vida dos seus amigos, na sua igreja, na vida do seu pastor também. Você quer ser diferente. Você quer ser uma mulher como a pastora Camila disse. Cadê ela? Cadê Camila? Ela já fugiu ou pego ela? Uma mulher que faz a diferença e que lê pessoas no Espírito. Esse é o diferencial. Não importa se você tem algum pecado que você carregou e esse passado tenta na sua vida. O Senhor, o pastor Heber disse isso aqui, isso é a mais pura verdade. O Senhor trocou o seu passado pelo dele. Você já é perdoado onde